dualidade, onda-partícula. É como se fosse uma maratona, né? O elétron, ele fica nessa disputa, se é onda, se é partícula, se é onda, se é partícula. E todo mundo ficou louco, porque quando Thomson mostrou, você falou, ó, isso aqui parece partícula. Tem um comportamento de partícula. Aí vem o Einstein, discute e explica o efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é comportamento de partícula. O fóton chegou ali, colidiu, forneceu energia e arrancou o elétron. Então isso é partícula. Mas por outro lado, tinha um monte de observações que não eram explicadas, porque era tudo comportamento de onda. Então mesmo Planck, quando ele propôs aquela história do fóton ali, você pega na parte histórica, ele ficou muito tempo tentando falar, não, aquilo ali foi só um ajuste matemático, mas eu ainda acredito mais na mecânica clássica. Mesmo ali, o pessoal ficava na incerteza, né? Então, essa maratona, né, ela teve um ponto bem crucial, quando alguém teve a coragem de resumir uma coisa, ela mesmo sem prova experimental ainda, que foi o de Broglie. Na tese de doutorado, com 25 anos, o cara pega e fala assim, ó, todas as partículas podem ser interpretadas como onda. Aí assim, você procura nessa parte de biografia, todas que eu encontrei fala que a maioria não acreditava nele. Era uma briga muito intensa. E ele pegou as equações que existiam na época e relacionou e chegou nessa daí, ó, onde ele relacionava, tá, o comprimento de onda inversamente proporcional à massa. O que a gente tem de implicação nisso? Os objetos grandes no nosso dia a dia, uma bola de tênis, uma bola de futebol, um objeto relativamente grande em relação a quem? Em relação ao elétron, uma bola de tênis é uma imensidão de massa. A proposta de Broglie era que tudo, inclusive a gente, podia ser compreendido como uma onda. Se a gente pegar a constante de Planck, nessa equação, esse H, vocês estão vendo aqui no numerador, é a constante de Planck, e eu tenho a massa no denominador. O valor da massa de uma bola de tênis é muito, mas muito maior do que a grandeza da constante de Planck. Se a gente for pegar aqui só essa condição aqui, ó, 10 a menos 34 quilogramas. Pensar numa massa aí de 150 gramas, 200 gramas, é muito, mas muito, muito, muito maior mesmo do que a ordem de grandeza constante de Planck. Logo, tudo que tem massa relativamente grande, massas maiores em relação ao elétron, apesar de na teoria poder se comportar como onda, imagina, se eu jogo aqui na constante de Planck, a massa é de 100 gramas, 0,1 kg, eu vou ter aqui um comprimento de onda muito pequeno. Ele é tão pequeno que a gente não consegue nem perceber, deixa eu olhar aqui essa onda que está passando. Você não consegue olhar a pessoa que fala, estou vendo uma onda aqui. Não, porque o comprimento de onda nosso, com relação a essa equação, é muito pequeno. Por isso que essa equação serve bem completamente. Em especial, no nosso caso, o elétron. Então, o Thomson, esse Thomson aí, filho do JJ Thomson, que é o pai do elétron, né? E Davidson Gemmell, em locais diferentes, eles fizeram experimentos que mostraram que o elétron produz um padrão de difração. Essa difração, o que ela é? Ela é o espalhamento que uma onda apresenta à medida que ela transpõe ou contorna um obstáculo. Aí você fala assim, mas será que eu já vi isso? Talvez não necessariamente no exemplo que eu vou falar aqui, mas imagina, por exemplo, se um vizinho seu está numa casa ali, e aí você está ali no muro, como quem não quer nada, e aí o vizinho começa a brigar com a mulher. Aí você está ali de butuca. Você tem um muro, mas você está ouvindo graças à difração. Porque a onda sonora também sofre difração. Quando o vizinho está falando ali nesse exemplo, ela chega e encontra o obstáculo, que é o muro. Só que ela não se dá por vencida. Ela se espalha, contorna o muro até chegar no seu ouvido. Isso. Quando vocês viram aquela figurinha do coronavírus, saiu em tudo quanto é lugar, aquela imagem bem resolvida, é porque o coronavírus tem micro-orifícios que vão difratando, né, essa onda que está sendo emitida, e esse padrão de difração é o que a gente usa para conseguir montar a imagem dele. Então, essa varredura, o microscópio eletrônico, é extremamente útil para você mapear micro-organismos. Então, foi esse efeito que o Thomson e o Davidson Gemmell usaram para provar que o elétron se comportava como uma onda, porque difração a gente só explica como onda. Então, esses experimentos eles reforçaram a ideia de de Broglie e a gente tem essa parte mais forte dessa característica de onda-partícula do elétron. E aí, assim, o pessoal meio que tá bom, né? Ora ele é uma onda, ora ele é uma partícula e, como sempre, essas descobertas, vem alguém e fala assim, qual é o próximo problema? Um dos problemas que tinha é o átomo clássico de Bohr.
problema desse átomo clássico de Bohr surgiu dessa definição que Heisenberg postulou depois que ficou assim bem caracterizado, é onda e partícula. E aí ele falou o seguinte: quando a gente tem uma condição dessa, é impossível eu conhecer simultaneamente, ou seja, eu não consigo saber ao mesmo tempo, com certeza, a posição e o momento de uma partícula muito pequena como o elétron. Entenda esse momento como um momento linear clássico, massa vezes a velocidade. O que significa isso? Sempre que eu falo disso aqui, eu dou o exemplo desse movimento de uma pena. Imagina o seguinte: você tem uma pena pequena ali, uma ave, e você está num quarto, tá isento de corrente, e você quer medir o movimento, você vai soltar a pena e vai tentar estimar ali, ó, acompanhar a posição, mais ou menos a velocidade, já que ela está mais rápida, mais lenta, nessa condição de um quarto iluminado, sem corrente de ar. Agora você vai apagar a luz. Quando você apagar a luz, você vai tentar fazer a mesma medida. Pelo menos uma medida, tenta fazer alguma. Então você vai esticar o braço, por exemplo. Eu estico o braço e solto, aí estico o braço mais para baixo assim, para ver a pena me tocar. Quando ela me tocar, falou, opa, eu sei a posição, sabe? Só que quando você tocou a pena, quando você deixou que a pena tocasse você, esticando o braço, esperando ela tocar, você mudou a velocidade dela. E você mudou a trajetória que ela teria originalmente até tocar o chão. Ou seja, só o fato de você tentar medir a propriedade da pena fez com que você alterasse aquela propriedade e inserisse uma incerteza muito grande nela. Isso, em outras palavras, é o princípio da incerteza de Heisenberg. O ato de efetuar a medida já introduz uma incerteza dos resultados. Significa que mesmo se você tivesse um super microscópio, pegasse lá o elétron, fala, agora eu vou ver. Quando você incidir a radiação para tentar ver a resposta dela, só o fato de você interagir com o elétron já coloca uma incerteza muito grande na medida. Então o que acontece? Você não consegue determinar a posição e o momento com muita precisão. Automaticamente, se você determinar a posição com muita precisão, o momento vai estar muito impreciso.